Acho que sim. Eu tirei o Wi-Fi, deixei só no 3G. É, eu fiz isso. Então, falar de tricentenário do Caminho do Ouro é um pouco complicado, porque a impressão que dá é que tudo começou em 1720. E, vinte. Como se nada E também tivesse outro problema é que são vários caminhos. Então, falar de tricentenário do Caminho do Ouro é um pouquinho elástico. É um negócio que começa no século XVII e vai até o início do século XVIII. E aí eu quis muito convidar você para essa live, porque eu queria muito que você falasse do Pilar, que é uma curiosidade que eu tenho. Eu passava todo mês assim na frente do Pilar, olhava lá para a igreja assim e tal, mas nunca entrei. E agora vai ter oportunidade quando terminar agora eu vou ter as oportunidade. restaurações. Isso aí. Mas eu vou entrar em grande estilo porque você vai me contar tudo antes. E, e vai contar para todo mundo que está aqui Vambora, ouvindo. vambora. Vem cá, a partir de quando que está aberto? Assim que terminar a restauração, né? A previsão é que termine em dezembro. Mesmo com a pandemia, a obra não foi afetada. Tá, Está funcionando, estão trabalhando perfeitamente, no cronograma perfeito. tá. Entendeu? Realmente é uma restauração que vai demorar um prazo máximo, assim, né? Dessas que só é arquitetônica, né? Só está mexendo com a questão de obra civil, o entorno. O artístico ainda não está contemplado, mas tem a questão, pelo menos, de daquela segurança nos retábulos, né? Que está um pouco comprometido, mas a decoração artística ainda não vai ser dessa vez. Mas Tá. já abre a igreja, né? Que é o que é de importante. Que está Então, quer dizer, desde 2014 quer fechado. dizer, abriria em dezembro, é isso? É, assim que terminar a restauração, é fato Eu senti uma que vai insegurança. abrir. Janeiro, março. É, porque as obras começaram assim. Ela foi lançada, a obra não começou na data de lançamento, né? Aham, Mas eles têm que terminar no período de 12 meses. Foi lançado no dia 28 de dezembro de 2019. Quer dizer, 28 de tá. dezembro nada funciona, porque já veio Réveillon, janeiro, e começou mesmo só no meados de janeiro, que começou efetivamente. Veio a pandemia, né? Mas, como eu Uhum, falei, nada afetou. Só o que mudou foi a rotina deles, né? A rotina uhum. tem que ser uma rotina com mais segurança. Mas tá andando a obra, normal. Então, quer dizer assim, vamos dizer que a obra termine 28 de dezembro. A gente faz o Réveillon lá no Pilar, lá na porta do Pilar. Porque aí Tá vai bom. poder viajar, vamos fazer. Ou seja, no ano de 2021, a gente pode fazer essa visita lá. Isso aí, todo mundo convidado para visitar. Perfeito. Então, olha só, eu preparei um roteiro aqui para a gente não ficar meio perdido. Pois é, né? Eu, Também. porque assim, na verdade, eu acho, assim, eu juntei as coisas e tem a ver, viu, pessoal? Não estou zoando não, tá? Tricentenário do Caminho do Ouro com a restauração da Igreja do Pilar. Parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, antes de deixar a Elaine contar sobre essa restauração, eu queria passar para vocês assim um resuminho que eu fiz sobre esse assunto dos 300 anos, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: imagina assim, colônia, e na época nem chamava de colônia, hein? Na época era conquista. Os conquistadores estavam no Brasil. E aí você tem uma galera que está no Nordeste, ok? Tipo, sei lá, os estados ali do Nordeste, as capitanias ali do Nordeste. Tem a capital dessa conquista, que é Salvador, ok? E nós temos também um pessoal aqui no Sul, que seria São Paulo, Rio de Janeiro e tudo. A galera de São Paulo tinha mais relação com o interior, com o sul. E o Rio de Janeiro é aquela coisa meio complicada, entendeu? O Rio de Janeiro foi quem colonizou um lugar na foz do Rio da Prata, que era a cidade do Sacramento, fundou ali uma colônia, a colônia do Sacramento, e o pessoal roubava a prata que vinha de Potosí, que passava ali pela foz do Rio da Prata.
ok? Então ali havia um certo desacordo com a Espanha. A Espanha achava que os portugueses estavam sendo abusados com essa colônia, então houve muitas batalhas e tudo. E os paulistas, eles eram bem relacionados com o pessoal do outro lado da Prata. Então, assim, não é que o paulista fosse um espanhol, mas acontece que ele tinha ligações com os conquistadores daquela outra região. E também os paulistas, eles desbravavam o interior. E eles acabaram descobrindo o ouro, ok? Então, repare, a gente fala de território português, a gente está se referindo ao território marítimo, a gente está se referindo ao Atlântico, as duas bandas do Atlântico, as cidades que eram banhadas pelo Oceano Atlântico, tanto em África quanto na América. Quando você descobre o ouro no interior, você meio que muda a política, porque agora você tem que montar toda uma estratégia para recolher essas joias, esses minérios e tudo. E a coroa portuguesa fica até preocupada, porque ela pensa assim, poxa, como é que eu vou controlar isso? Como é que eu vou fiscalizar isso? Então, claro, começa a ver toda a questão dos impostos e por onde que esse ouro vai escoar. Então, vocês imaginem o seguinte, o normal seria que o ouro escoasse por Salvador. Mas, para o ouro sair de Minas e ir para Salvador, você tinha que percorrer 200 léguas de Rio São Francisco. Então, vocês imaginam o que é o ouro ficando pelo meio do caminho, gente ficando pelo meio do caminho, riscos de vida, e uma viagem muito longa, doenças, bichos, problemas de todo tipo. Era muito complicado. Para vocês terem uma ideia, no século XVIII foi proibido usar o caminho do Rio São Francisco. Tá? Esse caminho era chamado de caminho da Bahia, ou caminho dos Currais do Sertão, ou então caminho do Rio das Velhas. Então era um negócio assim bem complicado. Aí falou assim, beleza, então vamos fazer um outro caminho do ouro. E aí o pessoal fez o caminho de Paraty, que era o caminho dos paulistas. Eles então iam pegando aqui por dentro, interior do Rio, interior de São Paulo, até chegar em Minas, lá em Vila Rica. Mas era um caminho complicado também. Complicado, por um lado, porque fugia um pouco ao controle da coroa, tá? E o fato é que a cidade do Rio de Janeiro, ela estava colocada muito estrategicamente com relação a Minas Gerais. Porque o acesso para Minas através da Serra dos Órgãos é muito mais fácil. Então, se você navega até o fundo da Baía de Guanabara e você sobe a serra, você chega em Minas com mais facilidade. O Rio de Janeiro era uma cidade, digamos assim, até um pouco militarizada e era uma forma mais segura, mais garantida de você fazer escoar o ouro, fazê-lo descer pelo Rio de Janeiro e não pela região onde havia maior domínio dos paulistas. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que, em troca de uma maior autonomia de São Paulo, a coroa, o governador do Rio e tudo, combinou com os paulistas o seguinte: vocês vão ajudar a tornar transitável esse caminho, tá? O caminho do Rio de Janeiro para Minas, em troca de que vocês terão autonomia. Tá? Então, os paulistas até então, eles ganhavam a vida como? Eles ganhavam a vida aprisionando índio, fazendo bandeira. Então, assim, eles acabaram ganhando autonomia política em relação ao Rio de Janeiro. Em compensação, eles tinham que fazer uma estrada para fazer essa ligação. E a estrada que eles fizeram é uma estrada muito íngreme, tá? Existe um lugar chamado Serra do Couto, que é muito íngreme. Os tropeiros não conseguiam subir direito aquilo dali. Então, como é que funcionava o negócio? Você pegava um barco no Rio de Janeiro, você ia até um dos riachos que desaguavam na Baía de Guanabara, lá no fundo da Baía de Guanabara, e você entrava por esse riacho até chegar num determinado ponto onde você começava a sua subida. E aí você ia caminhando, subia a montanha até chegar em Minas Gerais. Então, o caminho começava no Pilar. E aí que tá a Ilane para falar pra gente sobre o Pilar. E aí, antes disso, eu só queria deixar uma outra questão, que aí até de repente a Ilane podia falar antes de falar do Pilar, que é falar de Iguaçu. Porque vejam, hoje, o que é o Pilar? Pilar é um lugar em Duque de Caxias. É um bairro. É um bairro de Duque de Caxias. Só que o problema é o seguinte, Duque de Caxias não existia.
Duque de Caxias é um município que foi criado na época do Juscelino Kubitschek, é super recente. Ali era outro lugar. E outro problema também, a gente está falando aqui de município. Na época não havia municípios. Como eu falei, era conquista. Então você tem uma capitania, um capitão nessa capitania. E esse camarada, ele e a Câmara que trabalha com ele, né, vão dar sesmarias para as pessoas que quiserem fazer a conquista, ok? Então você tem três tipos de sesmaria. Você tem uma sesmaria de chão, que é uma sesmaria dentro do perímetro urbano. Então você podia receber um lote dentro das muralhas do Rio de Janeiro. Essa sesmaria era a mais tranquila de todas, porque sendo urbana você não produzia nada, ok? Então você não precisava dar nada para a Câmara em troca daquela sesmaria. Havia sesmaria de terra, que essa era complicada, porque na verdade eram terras grandes e longínquas, então você tinha que ir para lá se virar para conquistar aquele troço, e você estava obrigado a dar a dízima de tudo que você produzisse. Se você não pagasse a dízima, teoricamente você perderia a terra. E você teria a intermediária, que era a Sesmaria de Chácara, que eram regiões mais próximas, terrenos menores, que você também estava obrigado a pagar essa dízima para a Câmara, tá? Então vocês imaginem a cidade, as chácaras e as terras, ok? Essas são as conquistas que eram feitas gradativamente. Então a gente pensa no fundo da Baía de Guanabara, o recôncavo da Baía de Guanabara, a gente está falando de terras cedidas pela Câmara do Rio. Não havia outras cidades, não havia outros municípios. O município era único, era o termo da cidade do Rio de Janeiro. Então você recebia uma terra dentro daquele termo. Alguém, que eu não sei quem foi, recebeu as terras de Iguaçu, entendeu? E foi para lá, conquistou aquele pedaço, montou fazenda lá e tal. E essa região ela foi sendo habitada. Só muito depois, quando se criaram os municípios, essas áreas foram retalhadas e hoje a gente tem lugares que aparentemente não têm conexão uns com os outros, mas esses lugares, na verdade, eles eram freguesias do Rio de Janeiro, eles eram como que bairros longínquos do Rio de Janeiro que estavam espalhados. Aí eu não sei, Elaine, o que que você consegue falar de Iguaçu? Você tem coisa para falar? Tem. Então eu já começo com aquilo que você não sabe quem foi que recebeu a Sesmaria do Iguaçu. Então vai resolver meu Então, problema. Cristóvão Monteiro. Vou até anotar aqui, hein? Então, Cristóvão Monteiro, em 1565, recebeu a Sesmaria do Iguaçu, né? Aí que fez parte dessa... Mil? 1565. Sério? Seríssimo. Ele era ouvidor-mor da capitania, Cristóvão E, Monteiro. tipo assim, o Rio foi fundado, ele já recebeu Iguaçu. Isso aí. Por isso que é muito essa ligação com o Rio de Janeiro, eles praticamente, não vou dizer que nasceram, né? Mas surgiram, apareceram, né? Quase no mesmo período. A ligação é total. Então, aí depois, eu vou falar um pouquinho dessa ocupação e explicar também o que é Duque de Caxias, né? Duque de Caxias, nesse território, a Sesmaria é muito maior do que o município, né? Vemos que pega outros municípios e depois essa Sesmaria também foi dividida em freguesias. Mas ainda como Sesmaria, o Mosteiro de São Bento recebeu doações da viúva do Cristóvão Monteiro, né? E também, mais tarde, o mosteiro também foi adquirindo terras dessa Sesmaria. Que hoje a gente conhece o templo, né? Que está lá a Fazenda Beneditina, que é a Fazenda do Iguaçu. Sendo que a primeira construção feita lá foi a capela, em 1645, quer dizer assim, a ocupação do terreno por ordem, né? No caso, a ordem beneditina, já foi em 1645, que foi a construção da capela. E depois, em 1749, foi construído o casarão, que aí começou realmente a fazenda funcionar, né? Tanto que ela abasteceu o Rio de Janeiro por muito tempo. Questões até da olaria e comida, né? As questões de plantações. Uma dúvida. Quer dizer, quando a gente fala que a fazenda era dos beneditinos, os beneditinos moravam no Mosteiro de São Bento, ali no centro do Rio. Sim, moravam. Mas eles tinham tipo um capataz que ficava na fazenda, cuidando para eles? Na fazenda existiam os conhecidos padres fazendeiros. Tinham padres que ficavam, padres não, os monges, né? Eles ficavam
alguns períodos trocavam aí um monge, depois virou também sede de descanso. Isso nos relatos que a gente encontra nos livros dos beneditinos mesmo. Então, se tornou uma casa de vivenda de descanso, como outras fazendas, como as de Campos, como de outras fazendas desse mesmo modelo dos beneditinos. Funcionavam da mesma forma, entende? Mas assim, só para a gente entender que a ocupação do recôncavo da Guanabara, né, que hoje é a Baixada Fluminense, mas eu me restringo mais, a gente fala mesmo Duque de Caxias, senão a gente não acaba hoje, né? Não tem como. Até porque, vou ser sincera, meu estudo é mais ligado a Caxias e São João, de Meriti, esses dois municípios. Então, mas a gente acaba tendo que saber um pouco de tudo, né? E como eu estava lhe dizendo, né? Então, aí nessas Seis Marias, existiu também, depois, com o tempo, dessas questões de compra de terra. O mosteiro comprou muita terra, né? Compraram muitas terras dessa Seis Maria. Também recebeu doações de outros arrendatários desses terrenos, né? Depois. Mas, mais à frente, já em 1600, entre 1612 e 1620, foi curada, né, a freguesia de Nossa Senhora do Pilar, do Iguaçu, aí é gigante, né? Aguaçu, Morabari e Iguaré, que são os 3 rios que banhavam a freguesia, né? Então, assim, eu estou lhe dizendo que é nesse período de 1612 e 1629 que ela foi ereta, né, a freguesia, porque nunca tivemos acesso ao alvará. O alvará desapareceu. Então, assim, segundo os relatos, a gente sabe que foi nesse período, né? E Você fala o alvará de quê? De criação do de curato? criação da freguesia. Da freguesia. Já foi no início do século XVII, né? Sendo que a Igreja do Pilar que a gente conhece hoje, ela é um templo que foi construído na beira do rio, né? Proximidade do Rio Pilar, mas a matriz da freguesia, ela era em outro local e era de outro orágão, que era de Nossa Senhora das Neves, mas não tem localização exata. Segundo, né, assim, a gente consegue concluir, fica no que seria hoje um bairro também do Cangulo, que é bem distante do Rio, né? Então, o espaço, o terreno que hoje está a igreja de Nossa Senhora do Pilar, ela foi doada, né, por Caterina de Sene, quer dizer, na verdade, eu sempre falo a mulher na frente, mas o Manuel Pinto e a Caterina de Sene, né, eles doaram um terreno que a igreja está construída hoje, em 1696. Rapidinho. Hum. Sério? Sério? Por quê? Você fala Caterina de Sene? Ou Cara, ela tem a ver Manuel com a Pinto? igreja de Santa Rita. Sério? Sério. A gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que ver isso depois. Cara, tipo assim, todo mundo morava ali em volta da igreja de Santa Rita. Não dá pra entender, cara. Pois é, não. Sempre tem alguém que mora em... O Rio é tão pequeno, mesmo no século XVIII, XVII é pequeno, Que né? isso? Então depois você vai me explicar direitinho quem é a Caterina. Então, aí, continuando, que eu já me perdi. Mas não perdi não, né? Então, aí A povoação da Baixada Fluminense. Você falou que o Pilar ficava no bairro do Cangulo. Não, a matriz da freguesia, a primeira matriz da freguesia, porque a freguesia, 1612, vamos supor, né, nesse período aí, 1612, 1629. Pô, tem gente me sacaneando aqui, dizendo que a minha tese está errada por sua causa. E é... Ih. Agora vai ser Não tem nada a ver. Pode não ser o mesmo Manuel Pinto. Era com a Não, Caterina não é Sene. o Manuel Nascentes Pinto, é outro. Eu sei que tem o Manuel Pinto, mas também morava do lado de Santa Rita. Mas aí Ah, entendi. eu depois te mostro. Tá bom. As Então, escrituras lá que tem. tem o nome, Mas beleza. vamos lá, você falou que tem a matriz que fica no Cangulo. Que ficava em 1612. Uma construção que a capela era de madeira, né? E era outro orágão, era Nossa Senhora das Neves, mas já existia a matriz. Só para o pessoal saber, Orago é o nome que dá para o santo que é o patrono da igreja, tá? Isso aí. Tá. E aí, aí você tem a Capela do Pilar junto ao Rio Pilar. Isso, que isso é uma construção
de 1697, início, após a doação desse terreno. Por quê? A Caterine de Sena com o Manuel doaram um terreno para a construção de um templo, né? A construção do templo, o adro, né? E pediram só que fosse de devoção ao que eles tinham, a mesma santa, né? A mesma Nossa Senhora, que era Nossa Senhora do Pilar. Essa foi a exigência. Então, quando começaram a construção dessa igreja já de pedra e cal, né? Que já é para ficar mais tempo, em 1698. Ela só vem finalizar em 1723. Isso, o externo, tá? Arquitetônico. Porque as talhas, os retábulos, até 1794, Pizarro ainda cita que um dos altares, que era o de São Miguel, faltava adorar. Então, ainda estavam no final do século XVIII, ainda em trabalho. Porque o retábulo do São Miguel hoje, quer dizer, hoje, com exceção dos furtos, né? Mas se você vê ali policromia totalmente e seus douramentos. Então, a gente sabe que no finalzinho do século XVIII ainda estava, né, nesse processo ainda de finalização artística, né? Então, aí voltando. 1702, só voltando porque eu falei de falar já do São Miguel, lá do século XVIII, enfim. Em 1702, o mesmo casal faz nova doação de terras. Aí agora, só que essas terras ele faz para a Irmandade do Pilar. Porque nesse período já foi criada a Irmandade. Né? A Igreja do Pilar ela foi assistida por 4 irmandades. A Irmandade do Pilar, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, de São Miguel e Almas e Nossa Senhora do Rosário. Que aí mais tarde também São Benedito foi agregada, né? A Confraria de São Benedito foi agregada a Nossa Senhora do Rosário. Né? Com esse terreno, foi também a observação, né, de que estava se dando o terreno, eles estavam doando para a Irmandade, e com isso eles queriam que tanto ele, né, o casal, quanto seus descendentes fossem enterrados no altar, né, na Capela Mor. Isso era também aí, cada doação um pedido, né, pelo menos do casal. Houve doações depois de outras famílias, de pequenos fragmentos de terra, para começar de fato a povoação naquela freguesia, né? Para ter seus fregueses, moradores, e assim a população foi aumentando, né? Aí eu vou deixar para você que com o caminho do ouro, né? Com a finalização da estrada do caminho Garcia Paz, o Pilar se tornou o quê? Um ponto de fiscalização. É tanto que tem um mapa, né? Uma carta cartográfica, que tem lá um mapinha e tem uma bolinha escrita assim, ó, Guarda do Pilar. Todo o ouro que vinha, né, por esse caminho era fiscalizado nesse porto, nessa guarda. Né? Então, assim, a Igreja do Pilar, além dela, como é de todas as igrejas nesse período, né? Ela, além de ter a sua função religiosa, ela tinha função administrativa. Então, além dela fazer os registros de batismo, casamento, enterramentos, também tinha os arrendamentos de terra, compra e venda de terra, também tinha essa grande importância a questão do ouro. Né? Então, Pilar se tornou um ponto de eixo, né? dessa conexão com Minas e Rio. Rio está bem no meio. Né? Tô com dúvidas. Fale. A galera também que tiver dúvida pode escrever aí, tá? Eu vi até que o Lucas já falou que tem dúvida. Direto do Maranhão, dúvidas do Maranhão. Nossa, tem dúvidas do Maranhão. É outro estado, cara. Tipo assim, você tinha um estado do Brasil, que a capital era Salvador, e tinha outro estado, que era Maranhão lá, Grão-Pará. É outra gente. Não é o estado do Brasil, é o estado do Maranhão. Mas olha só, a minha dúvida é a seguinte. A matriz não ficava ali. Ali era uma capela. Ela se tornou matriz? Se tornou matriz a partir do momento de sua construção. Que ano?
A finalização. 1697. Em 98 começou a construção, ela foi toda a sua finalização de construção de 1723, mas arquitetônica, Tá. porque na verdade começou com a Capela Mor, depois foi fazendo a nave, o batistério e depois a sacristia, que foi a última construção. Tá. Então, é que você falou das Irmandades, você falou da Irmandade do Santíssimo Sacramento e da Irmandade do São Miguel e Almas. Sim, E tem uma live aí que eu já fiz antes. O que que acontece? A Irmandade do Santíssimo Sacramento, ela era obrigatória quando era sede da paróquia. E a de São Miguel e Almas, que foi a que eu falei na live, sobre purgatório, sobre enterramentos de escravos e tal, era muito conveniente que tivesse nas paróquias. Então, realmente, quando você falou essas duas, eu falei, é paróquia. Então, tem essa lógica aí. Mas a outra dúvida que eu fiquei, você falou um negócio aí que me deixou intrigado. Ah, sim, a Catarina de Sene e o Manuel Pinto, eles solicitaram serem enterrados na Capela Mor. tem essa Foram? solicitação. Então, aí eu não fiz a pesquisa em todos os livros. O que que acontece? A Diocese de Caxias não tem esses livros. Esses livros, que são bastantes livros, estão na Diocese de Petrópolis, no arquivo da Diocese de Petrópolis. Então, na verdade, eu teria que pesquisar milhões de livros de batismo, milhões, que são vários. Estou dizendo milhões Mas assim. rapidinho, por que que foi parar em Petrópolis? Porque a Diocese de Caxias, aí vamos explicar um pouquinho o que é a Diocese de Caxias, né? Para a gente compreender. Diocese de Caxias são dois municípios, Duque de Caxias e São João. Em 1989 é que a Diocese foi criada. Desculpa, 1981 a Diocese de Caxias foi criada. O município de Duque de Caxias era pertencente à Diocese de Petrópolis, que anteriormente era de Niterói. Né? Caxias, tá? Antes de Petrópolis era Niterói, depois ficou pertencente a Petrópolis. O município de São João de Meriti fazia parte da Diocese de Nova Iguaçu, que anteriormente era Barra Mansa. Então, quando houve essas... É bem complicado, né? Então, quando houve a passagem do Rio, né? Vamos dizer que começou no Rio, que houve a passagem dos documentos para Niterói, de Niterói ficou em Petrópolis. Então, todos esses documentos permanecem em Petrópolis. Tá. Quiçá um dia a gente Mas vem possa. cá, você já olhou lá no Family Search? Não, Conhece? conheço, que eu já pesquisei lá, a minha família. Mas dá preguiça. Porque te jogam longe. Mas, assim, na verdade, é que eu vou explicar por quê. Não é nem a preguiça, porque o meu foco de pesquisa é mais no artístico. Então, a questão histórica é de um outro período, né? Deixa Então, comigo. isso. Então, a questão histórica. Então, agora, eu foco mais nessa questão mesmo do artístico, apesar de que, né? Isso aí eu posso até deixar um pouquinho mais para frente, né? Dessa questão de como se encontra a questão artística do pilar e por quê, né? Então, é exatamente por isso que eu acabei focando no artístico e que essas questões da rotina, do cotidiano, da freguesia, não foi muito a minha pesquisa. Entendeu? Agora Essa vem cá. questão. Se o casal tivesse enterrado no altar-mor, isso já não estaria ali no chão, representado, anotado? Não? Não, porque o que que acontece? Aí poderia estar há um tempo atrás. A Igreja do Pilar passou, isso eu posso te dizer, a partir de 1938, que quando ela foi tombada, né, pelo IPHAN. Desde 1938, a igreja passou por séries de restaurações e a questão de piso foi um pouquinho modificada. Então, Trocar o talvez. piso? Exatamente. Não, e anterior a isso, eu não vou dizer nem o IPHAN, porque na verdade hoje o altar-mor ele tem piso hidráulico, então a gente sabe que não é do período. Então, possivelmente no século XIX houve essa troca. Possivelmente, Uhum. né? No final do século XIX, início do XX, essa troca. Isso daí é interessante para mim, porque eu tenho esse livrinho sobre o Manuel Nascentes Pinto, que é o padroeiro da Igreja de Santa Rita, né? O fundador.
A briga que ele teve com a Mitra é porque ele pediu para ser o padroeiro da igreja. É um padroado particular. E isso significa que a igreja estaria obrigada a dar alimentação para a família, a dar honrarias, ele teria o direito de escolher o sacerdote da paróquia. Então, evidentemente que o bispo não gostou nada. Na verdade, nem era o bispo, porque o bispo tinha morrido fazia uma semana quando ele fez esse pedido absurdo. Na verdade, a Diocese do Rio estava sendo governada pelo cabido da catedral, ou seja, pelos cônegos da catedral. O cabido é que ficou contra. Houve 3 bispos sucessivos até que o Manuel morreu e a demanda continuou com o filho dele. E o argumento da Mitra era só o rei de Portugal pode ser padroeiro das igrejas no Brasil. Então eles achavam absurdo que ele exigisse esse tipo de coisa. E o fato é que no final das contas a família desistiu, porém realmente a família está enterrada na Capela Mor. E é o único caso que eu conheço, porque sempre que eu vejo um túmulo de família dentro de uma igreja construída pela família, sempre está na nave. Então, assim, se a Catarina de Sena e o Manuel Pinto conseguiram, isso aí seria bem interessante, que seria um mega precedente. E havia precedentes de padroado particular, e isso é uma coisa que não se fala muito. Alguns livros do século XIX, contando histórias do Rio, falam de padroados particulares. E isso daí, em geral, o pessoal só fala do padroado do rei. O Manuel não inventou quando ele fez esse pedido de ser o padroeiro particular de Santa Rita. Não foi uma invenção na cabeça dele. Mas realmente era um status violento para a pessoa e era uma forma dele realmente se colocar como um nobre, né, na época. Beleza. E aí? Você estava falando do ouro. Então, vamos continuar do ouro, então. Então, mas é exatamente por isso, né, que como que uma igreja que tem uma grande importância ia ficar pobrinha? Não pode, né? Então, começou-se não dizer a construção, né, mas as irmandades começaram a dar cara a uma igreja matriz de uma freguesia de importância, né? Então, o altar-mor quer dizer, aí vamos lá, né? O altar-mor tinha mais 4 retábulos, que era de devoção a São Miguel, a Nossa Senhora do Rosário, a Nossa Senhora da Conceição e Santana Mestre. Bem, o altar-mor, ele é totalmente dourado, ele é totalmente com douramento, né? Os retábulos, e todos aí, bom frisar, o altar-mor no Barroco Joanino, o altar-mor não, o retábulo de Nossa Senhora do Rosário e de São Miguel são praticamente idênticos. Assim, só muda a cor da policromia, né? O Nossa Senhora do Rosário mais avermelhado e o São Miguel o tom verde e azulado. Já que também é do Barroco Joanino, desse período. As imagens ainda existem? Nenhuma delas. Tá. Né? Nenhuma delas. Mas vamos lá, dessa parte depois. O altar, o retábulo de Santana, todo em policromia, também o Barroco Joanino. E o altar de Nossa Senhora da Conceição, que é o mais diferente de todos. Ele já tem o rococó, já iniciando assim, aquelas misturas do neoclássico, né? Ele já tem é o mais diferente de todos. Quer dizer, as irmandades construíram ao seu, pelo menos esses 2 que são mais diferentes, ao seu gosto, não seguiram o de São Miguel e de Nossa Senhora do Rosário, que foram feitos no mesmo período. O último que foi construído à talha foi de Nossa Senhora da Conceição, mas ele ficou pronto, o seu douramento, antes mesmo que o de São Miguel. Bem, então, aonde que foca a minha questão da minha pesquisa, que é nesse artístico? Por quê? Em nenhum documento que se tem notícia até o momento, né, que se tem acesso, se dá autoria ou origem desses construtores, dessas talhas, dos talhadores, das encomendas. Não tem documento comprobatório dessas aquisições, desses contratos, né? Então, a minha pesquisa é baseada nisso, nessa questão de, pelo menos, tentar encontrar a origem, para seguir, a partir daí, eu encontrar, pelo menos, tentar dar rosto aos entalhadores ou proximidades, fazer a comparação artística. Bem, assim,
Toda a decoração é tipicamente das igrejas mineiras, principalmente da sua companheira de Ouro Preto. Assim, os dois retábulos de Rosário e Miguel são praticamente idênticos, assim, idênticos que eu digo, Agora vem da cá. questão de talha, né? Você Construtiva. falou 1794 é a finalização da talha? Não, o douramento. O São Miguel Douramento. não estava dourado ainda em 1794, só isso, mas ele já estava completamente entalhado e policromado, ele só não estava dourado. E Ele quando que recebeu foi entalhado? Você falou que a parte de arquitetura acabou em 1723. Nesse momento, elas já estavam nessas construções, né? Nas questões de compras, porque é onde tem os registros que já existiam essas talhas, né? O altar, principalmente, o altar-mor, e os demais. Mas pera, eu não entendi. 1723 já tem talha Já tem talha do altar-mor. do altar-mor. Isso, em construção, né? Aí é onde que a gente não encontra assim. Já estava policromado, já estava dourado. Se o artista trabalhou em loco, se fez esse douramento em loco, aí é que é uma mais complicado para a gente pesquisar, por falta de documento. Então você está dizendo que a talha do pilar é parecidíssima com o pilar de Ouro Preto, Exatamente. que Todas é as aquela igreja meio características. redonda por dentro. Não, não, não. Só as talhas dos retábulos. Ela tem a construção dela normal. Eu só estou dizendo a Não, tudo questão bem, mas digo, das a talhas. pilar de Ouro Preto é aquela igreja que por dentro parece redonda. Parece. Parece. Isso. Que é, na verdade é aquela igreja que meio que ela tenta reproduzir um barco e meio que assim Excesso pela o hospedagem. é como se o pilar de Nossa Senhora fosse o mastro desse barco eucarístico que é a igreja por dentro, uma coisa assim, é a viagem Ela da foi, época, né? de Ouro Preto, ela foi propositalmente, ela tem esse efeito interno, né? Desses retábulos fazendo uma entradinha assim, né? Como se fosse o barco mesmo. Mas a nossa não, eu só estou falando realmente das talhas. A, Agora vem a, cá, a escultura, né? você está falando que são muito parecidas. Muito. Só Então, as daria talhas, as para imagens supor não. que é o mesmo artífice? É isso que eu estou fazendo as análises comparativas. E você sabe quem é o do pilar de Ouro Preto? Que é o mesmo do Rio de São Francisco da Penitência, Manuel de Brito. Então pronto, Tô fazendo bem o acabou. dever de casa. Tô notando tudo que você está falando, hein? Pois é. Então, mas aí tem alguém aqui perguntando quem é. Eu não tenho que ficar olhando pergunta, né? Porque senão vou me perder aqui. Mas, enfim, isso aí eu sei que tem que olhar. Então, aí Olha, como é que deixa eu ver aqui, eu vejo para você aqui. Querendo saber de onde eram esses artistas, Manuel de Brito era da onde? ele era carioca? Ele era do Rio. Era do Rio. Agora você me pegou, porque eu estou pesquisando também um outro, né? Depois a Vanessa aqui está perguntando se você faz visita guiada pelos pontos históricos da Baixada. Podemos fazer, é só acabar a pandemia. Podemos fazer, Certo, tá né? bom. Então, o que eu estava falando da questão dos retábulos, né? Então, Uhum. ela ganhou características que ela merecia, pela sua importância em comparação a outras desse mesmo território, que eu digo assim, território do Recôncavo Guanabarino, né? Recôncavo da Guanabara, que é esse da Baixada. É um dos mais requintados, assim, né? Não deixando a dever do centro do Rio, por exemplo, né? Sendo que aí vem a história triste, né? Que por ela ter ficado também num período, num local que ficou rico, né? Vamos dizer assim, importante, ele também deixou de ser importante. Com um outro caminho, que é o caminho do Proença, né? Então, ela ficou assim em segundo plano, porque se criou um caminho mais rápido e ela deixou de ter a sua importância. Então, houve o esvaziamento, né, do local. Mas isso também, esse esvaziamento, foi por outros motivos ao longo de alguns anos, né? Esse local, depois do século XIX, também
teve a epidemia de febre amarela, epidemia de cólera. Tudo fez isso, o que? Um esvaziamento da localidade, né? Então, já no finalzinho, então começou a aparecer a questão dos furtos, né? A Igreja do Pilar foi uma igreja muito, muito vandalizada e sofreu vários furtos. Claro que o furto do século XIX é diferente do furto do século XX, né? A gente tem matérias, tem uma matéria, principalmente do Jornal do Comércio, já no finalzinho do século XIX, em que tem a relação de que havia tido um furto, mas os furtos eram de joias, de prataria, de ourivaria, de cálice de ouro, né? Mas aquilo que realmente tem valor para troca, né? Para compra. Já no século XX, né, começou a moda dos furtos de obra de arte, principalmente os furtos de arte sacra. Então, esse período ficou ainda o período de que começou a maioria dos furtos, que foi já na metade do século XX. 1950 foi onde foi o primeiro furto, que foi de uma imagem de São Joaquim, né? Então, que se tem registro, porque a gente não consegue ter isso super atualizado, assim, a gente tem todas as informações desses furtos, porque já era tombado pelo IPHAN. Como eu falei, ela foi tombada em 1938, junto com outras, muitas de real importância, de tanta importância quanto ela. E então aí começou todo furto. Então, o maior número foi na década de 70, praticamente ela ficou esvaziada disso da imaginária. Aí no finalzinho da década de 70, já no início da 80, começaram os furtos de talhas, né? Foram as colunas, todas as colunas foram arrancadas, querubins, atlantes, lísulas, tudo eles arrancavam. Então, hoje, a Igreja do Pilar, ela só tem, assim, poucas partes de talha ainda presa. Ela tem o retábulo em si, ele está completo, com exceção de um que caiu em 2002. Mas os fragmentos do retábulo, né? A comissão de que eu faço parte, que a Diocese de Caxias tem uma comissão diocesana, né, de artes sacras desde 2014. Então, a comissão conseguiu fazer um projeto para, pelo menos, que a gente retirasse, né, catalogasse esse retábulo que estava caído em várias partes e acondicionasse de maneira correta no local adequado, porque ele estava, desde o ano que ele caiu, em 2002, ele estava lá, assim, num cantinho, guardadinho, mas dentro da igreja ainda, né? A última imagem a ser furtada foi em 2002, que parece que também foi o ano, né? 2002, que foi da padroeira, que é de Nossa Senhora do Pilar, que é uma imagem que só o corpo é de 1,50 m e mais o pilar de 58 centímetros, assim, um pouco que, né, não tão exato. Que é uma imagem muito grande, mas mesmo assim foi furtada. Desde então, assim, a gente faz alguns tipos de busca, a gente consegue encontrar bastante coisa, mas geralmente só talha, né? A gente consegue identificar as talhas e recuperar. Infelizmente, as imagens são muito mais complicadas, né? Porque são imagens muito grandes, né? Por exemplo, como eu falei, é do pilar, quase 2 metros na sua totalidade, um pouco mais, né? Um pouco mais de 2 metros. As demais dos retábulos eram 1,20 m, 1,60 m. Ainda tem as imagens, no total eram 22 imagens. Isso que foi catalogado e feito, né? Porque foi parte do meu trabalho de graduação. Aí começa, né, desde a graduação, a catalogação de tudo, porque é exatamente que eu quis isso. Porque você chegar, você vê um vazio, mas o que ela tinha, né? Não existia esse tipo desse documentado de fato. Você existe assim, ofícios e BOs de uma imagem desaparecida, mas não fazer uma ficha catalográfica exatamente de dimensões, fotos e fazer no final um relatório, né? Que foi exatamente isso. Que foi feito já isso de muito tempo que vem fazendo. Então a gente consegue hoje
identificar essas talhas. Porque se não tivesse feito esse estudo, no caso, eu não conseguiria identificar nem as talhas que foram furtadas e hoje recuperadas, né? Elaine, quando vocês encontram alguma imagem, tem conseguido recuperá-las? Sim, é complicado, porque como eu te falei, a imagem é um pouco mais complicado. Mas Mas consegue recuperar. consegue, demora, mas consegue. A talha é um pouco mais rápido, Tá. entendeu? Porque depende de quem tá com quem é o proprietário no momento, né? Enfim, mas consegue. Né? Tem o Frei Roger vai saber explicar muito mais do que eu como que a batalha é dura para se recuperar imagens, né, que se acha por aí assim, né? Mas a gente está indo. Aí, hoje, né, atualmente, como falamos, né, a Igreja do Pilar está nesse processo de restauração. Mas quem sabe, por exemplo, como eu falei, o retábulo de São Miguel, ele foi o último a ser dourado. E hoje, apesar dele ter sido também todo fragmentado, né, com os furtos, ele é o único praticamente que está completo. Apesar de que as talhas foram recuperadas e acondicionadas e guardadas. Mas praticamente é o único que está inteiro. Né? Que a gente conseguiu recuperar, como eu estou falando, nessas recuperações, podem Agora, demorar, mas esses colecionadores que acabam adquirindo esse material roubado, eles de algum modo conservam bem. conservam. Porque o que foi recuperado, pelo menos o último, veio em perfeito estado. Tá. Né, também, né? Se não Seria recuperasse. o cúmulo roubar para destruir, né? Aí seria também. Exatamente. Olha só, deixa eu dar só umas informações aqui, deixa eu dar uma olhada. Faltam 10 minutos. Já isso a gente falou bastante? Meu Deus! Já. Eu vou Nem deixar você senti. concluir. Mas olha só, deixa eu só passar umas dicas, umas informações para a galera aqui, porque a gente falou muita coisa espalhada e tal, né? Tinha comentado do caminho da Bahia, que era o caminho pelo São Francisco, 200 léguas a montante do Rio São Francisco. Quando os paulistas descobrem, criam esse caminho do Pilar à Vila Rica, como alternativa ao caminho de Paraty, o Rio de Janeiro começa então a ganhar esse protagonismo que vai ser consagrado em 1763 com a sua elevação à sede da colônia, né, da capital da colônia, por assim dizer, sede administrativa da colônia. Agora, esse caminho que foi aberto, ele foi desbravado por Garcia Rodrigues Paz em 1698, ok? O Bernardo Soares Proença, que a Elaine falou, ele é o cara que vai fazer a chamada variante do Proença. Ele vai encurtar o caminho de 4 a 5 dias, fazendo com que o caminho não comece mais no Pilar. O caminho vai começar em Porto de Estrela dos Mares. Estrela dos Mares é uma imagem de Nossa Senhora muito bonita que tem em Magé. Começava ali, subindo a serra. Então, essa mudança de lugar, você na verdade tem que navegar um pouco mais na Baía de Guanabara até o fundo da Bahia propriamente dito e subir dali direto. Isso aí já economizou muito caminho. Então, a variante do Proença, ela é o mesmo caminho do Ouro, no entanto, evitando a Serra do Couto, que era muito íngreme para os tropeiros, entendeu? O que acontece? A variante do Proença ela vai ficar pronta em 1725, ok? E esse ano aqui é meio que o ano da guinada, tá? É o ano da guinada, o Charles Boxer, que foi um grande brasilianista, né? Que condecorado e tal, ele vai chamar essa época de Idade do Ouro da colônia. E o Caio Prado Júnior, que é esse grande historiador brasileiro, ele vai falar que foi o apogeu da colônia. Então, essa data, 1725, é a grande guinada mesmo, onde o ouro realmente começa a ser o carro-chefe, puxar a locomotiva da colônia. Agora, existe uma série de problemas acontecendo em simultâneo em relação a isso, tá? Então, em primeiro lugar, é preciso ter presente que, como o Caminho do Ouro ele já tinha surgido em 1698, a necessidade de organizar esse caminho já era patente desde o início. O governador Sá de Menezes ele pedia ao rei postos de contagem,
postos de registro. Só em 1717 que o rei vai deferir esse pedido. Então vocês imaginem que ao longo do caminho vão surgindo cidades, vão surgindo povoados, vão surgindo estalagens, vão surgindo uma infraestrutura para tornar o caminho transitável. Em 1720, aí sim, acontece uma grande novidade, que a capitania das Minas é independizada da de São Paulo. Então, embora os paulistas tenham aberto o caminho e fossem responsáveis pelas minas, a partir de 1720 não mais, tá? Então, realmente, estamos vivendo os 300 anos do estado de Minas Gerais, tá? Então, o caminho já tinha por outras vias, etc., com as suas variantes. Talvez, assim, esses 300 anos tenham a ver com os 300 anos de Minas Gerais. É o momento em que realmente essa área do país ela vai ganhar essa autonomia maior, tá? O que aconteceu de reflexo para o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro até então trabalhava com açúcar. Só que, pô, não tinha como competir com o Nordeste. Pior, não tinha como competir com as Antilhas. Os holandeses estavam produzindo muita cana nas Antilhas. Então, o Rio de Janeiro, ele começa a substituir a sua economia por alimentação, porque você precisa dar comida para essa galera toda. E o pior, as pessoas mais capazes, as pessoas válidas, elas todas querem ir atrás do ouro e querem ir embora da cidade. Vai chegar ao ponto de ser proibido por lei que inúteis subam a serra, né? Pessoas sem capacidade. E o governador vai pedir para o rei que mandem reinóis para o Brasil capazes, porque faltava gente capaz no Rio de Janeiro. Simplesmente houve um êxodo, todo mundo correndo atrás do ouro. Então vocês imaginem, é uma urbanização maior ao longo do caminho, uma instalação de infraestrutura, uma mudança de economia, um monte de aventureiro aparecendo. Quer dizer, é uma situação, se a gente for pensar bem, em uma questão assim de 25 anos, tá? Desde a abertura do caminho, a sua substituição pela variante do Proença, com a criação da capitania de Minas entre uma coisa e outra, esse período de 25 anos foi um período de uma transformação radical da cultura, da mentalidade, das pessoas. Até então, muita gente devia vir para o Brasil para fazer conquistas e voltar rico para a Europa. A partir desse momento, o pessoal já se instala aqui, já casa por aqui, já faz família por aqui, já começa... É outra situação, entendeu? Então, houve realmente uma mudança. É aí que eu digo, assim, o Brasil nasceu aí, na minha opinião, nesses 25 anos, porque aí o Brasil deixou de ser litoral, passou a ser interior, tá? E um ponto que eu queria falar aqui para concluir, eu anotei tantas coisas aqui, né? Assim, nesse período, o Rio de Janeiro recebia por ano 3.300 escravos. Desses 3.300, 2.300 subiam para Minas. 1.000 ficavam no território fluminense para alimentar o sistema de comida, entendeu? Então, 1.000 ia para a roça, 2.300 ia para as minas, tá? Então, a última coisa que eu queria falar é o seguinte, é uma dica de bibliografia para o pessoal. O Marcos Monteiro, ele é o secretário de Cultura de Nova Iguaçu. Ele foi diretor-geral do Instituto de Patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, por 2 vezes. Na primeira vez que ele foi diretor, que foi em 2004, eles criaram lá no INEPAC, no Instituto de Patrimônio do Estado, um projeto de inventário de bens culturais imóveis. E eles tiveram uma ideia que me pareceu muito feliz. Eles fizeram um negócio chamado Caminhos Singulares. Em vez de você simplesmente fazer um inventário do que está tombado, eles fizeram o seguinte, identificaram os bens tombados em relação com os caminhos. Tá? Então tem 4 livros, se vocês procurarem na internet, vocês podem baixar, vocês vão ver os PDFs. Tá? Basta colocar Caminhos Singulares, Inventário de Bens Culturais Imóveis, INEPAC, vocês encontram o Caminho do Sal, o Caminho do Ouro, o Caminho do Açúcar e o Caminho do Café. Ao longo desses caminhos de escoamento dessas produções para atender o Rio de Janeiro, você tem uma série de bens tombados, entendeu? Então é muito legal, porque aí você vê o Pilar, você vê Porto de Estrela, você vê, no caso do Caminho do Sal, as coisas que tem no caminho até Araruama. Você entende o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro.
entendeu? Porque o estado do Rio de Janeiro foi um estado montado nos caminhos. Caminhos para fazer a cidade do Rio ser o que ela é, entendeu? Então eu acho que talvez a gente tenha uma certa miopia de olhar muito para a cidade do Rio de Janeiro e esquecer tudo que está à volta e que capacitou, possibilitou o Rio de Janeiro ser o que foi, né? E ser o que é. Então a gente precisa redescobrir esses caminhos. O olhar do caminho, essa odologia, esse estudo dos caminhos, eu acho que é uma forma muito concreta da gente entender as conexões que há entre os diversos bens, os diversos lugares, e entendermos a lógica do Estado